E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre a compra da Vasco SAF. Evangelos Marinákis pode já estar com a negociação avançada. Pelo menos tivemos notícias ontem de noite do Wellington Campos de que tá tudo caminhando para o Marinákis se tornar o dono da SAF do Vasco em breve. Inclusive tem notícias que ele já tem um acerto com a ICAP e que está em negociações bem avançadas com o Pedrinho pela compra do Clube de Regatas Vasco da Gama. E aí, se isso for verdade, não duvidando do Wellington Campos, que sempre foi uma fonte confiável quando trouxe notícias de Vasco, a gente tem que se lembrar disso, já acertou muita coisa. Então é bem possível que em breve tenhamos novidades concretas e a gente vai esperar uma coletiva do Pedrinho, um posicionamento oficial do clube em relação a tudo isso em breve, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora conversar sobre esse assunto. Show? Bora pro vídeo. Então, galera, ontem de noite saiu a notícia do Wellington Campos falando que o Evangelos Marinákis, o magnata grego, já tem um acordo pela compra dos 31% da ICAP que eram da 777. Que ele já tem tudo acertado, valores, que já tá tudo ali pronto, esperando somente o acerto com o Pedrinho e com o Vasco para comprar o restante das ações do clube e assumir o controle e o comando do Vasco. Seria muito bom se isso acontecesse ainda até o final desse ano, para que o Vasco já pudesse mudar a sua mentalidade no mercado. Hoje a gente tem o Vasco com uma mentalidade no mercado pequena, uma mentalidade onde o Vasco não tem muitas condições financeiras de contratar, então você precisa ser criativo, você precisa buscar jogadores livres no mercado, jogadores por empréstimo, jogadores em fim de contrato, jogadores às vezes que não estão sendo tão aproveitados em um clube que para o Vasco serviriam, então você precisa ser muito criativo no mercado. Agora, quando você tem dinheiro, quando você tem um dono no futebol, com certeza ele vai trazer o seu departamento de scout, e com certeza ele vai trazer ali alguém para negociar essas contratações, o nível, o patamar do Vasco muda completamente. Se hoje o Vasco negocia jogadores de uma prateleira, de uma quarta prateleira, o Vasco passa a negociar jogadores da primeira prateleira. E aí hoje a briga do Vasco é contra times que não tem tanto dinheiro e também buscam ser criativos no mercado, tanto que você vai ver nomes muito parecidos sendo especulados nesses clubes. A briga do Vasco passaria a ser por contratações com os times ali da primeira prateleira, que seriam Palmeiras, Botafogo, Flamengo hoje, até o próprio Cruzeiro, que são times que têm mais condições financeiras no mercado. E aí muda completamente o panorama de jogadores. Se a gente especula jogadores um pouco mais desconhecidos, apostas, a gente passaria a buscar jogadores sim jovens ainda, algumas apostas, mas contratações mais certas que chegariam para resolver no Vasco. Sabe aquele cara que tu bate o olho e vê, pô, esse vai ser titular do time, vai ser importante, um cara de nome, de peso? Aí o Vasco já pode buscar esse tipo de contratação, porque vai ter como bancar o salário do jogador, multa rescisória, vai ter como bancar tudo. O Vasco vai escolher jogadores. É completamente diferente. E essa notícia do Wellington Campos é de que ele tem uma pessoa próxima ao Evangelos Marinákis que trouxe essa notícia para ele. Se essa notícia for confirmada, que ele já tem um acerto com a ICAP, ótimo, ótimo. Porque é uma dúvida que sempre ficou na cabeça do torcedor. Ah, vai ser muito difícil porque tem que acertar com a ICAP, tem que acertar com o Vasco, todas as partes têm que se entender. Mas uma coisa que eu sempre falei aqui com vocês, o dinheiro resolve tudo. Se ele pagar para a ICAP o que eles querem, e eles querem recuperar ali, por exemplo, o que foi investido no Vasco da Gama, eles não querem ter o controle do Vasco, eles querem logo se ver livre disso, só querem a parte deles, ok, tá ótimo, se ele se acertou com a ICAP. E a notícia ainda mais animadora que ele trouxe é que as negociações já estão muito avançadas com o Pedrinho. Então, Marinákis já entendeu a dívida do Vasco, já entendeu o que o Pedrinho quer pro Vasco, passando o controle para o Marinákis nos próximos anos. E o que o Pedrinho falou em coletiva é que ele quer um Vasco forte, brigando por títulos, e quer que a dívida seja atacada com um dinheiro novo, para que o Vasco rapidamente consiga abater essa dívida. E também quer um investimento no CT, no centro de treinamentos, que é um centro de treinamentos à altura do que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Investimento nas categorias de base, com certeza, irmão. O Marinákis chegando nisso tudo seria cuidado, ainda mais que ele tá com uma pessoa que entende muito disso, que é o Edu Gaspar, de construir grandes projetos. E aí, ele chegando com ambição esportiva no Vasco, a gente mudaria o nosso nível de disputa na temporada de 2025. Eu sempre falo isso com vocês. A temporada de 2025 do Vasco depende de um investidor. Se tiver um investidor com dinheiro, com ambição, a gente pode já na temporada de 2025 fazer
um bom campeonato brasileiro. Um bom campeonato brasileiro, quando eu falo, é a altura do Vasco, pelo menos brigando ali entre os 6 primeiros. O Vasco pode fazer uma boa Copa do Brasil. Se a gente já fez a Copa do Brasil, que a gente chegou na semifinal com um time meio que mais ou menos, com um time forte, a tendência é que a gente chegue muito mais longe. E o título da Sul-Americana, que é uma competição internacional que o Vasco volta a disputar depois de muito tempo. Mas fica claro aqui para vocês, isso só será possível com dinheiro, com investidor e você fazendo as contratações certas. A busca certa por um treinador, a busca certa por cada peça. E aí vem a conexão com a torcida. Se teu time tá bem, a torcida vai empurrar. A torcida do Vasco é um absurdo. Vai empurrar o time e a gente vai conseguir chegar aí mais longe nas competições, com certeza. Acabariam os anos realmente de sofrimento. E pra quem é torcedor do Vasco, covarde, não, tem que esperar acontecer, cara, beleza. Tu pode ser um torcedor mais contido, um torcedor que tá muito machucado, mas o torcedor do Vasco tem que levantar a cabeça. O Vasco não é time pequeno, não. O Vasco é um time com a grande história do futebol brasileiro, uma das maiores torcidas do futebol brasileiro. Tem muita gente interessada em comprar a SAF do Vasco, não é à toa. Então a gente tem que parar com esse instinto de cachorrinho, sabe? E esperar que essa notícia do Wellington Campos seja confirmada em breve. Quando eu falo em breve, vocês têm que entender que pode ser confirmado, o negócio pode ser acertado, mas tem que estar assinado. Então tem que estar tudo assinado para o Pedrinho vir, abrir uma coletiva e falar, olha, o Vasco está sendo vendido para o Marinaccio e tudo mais. E ele vindo aqui ao Brasil, com certeza aceleraria mais esse processo, ele podendo ter uma conversa ali cara a cara com o Pedrinho e tudo mais, para entender cada vez mais o que é o Vasco da Gama e o que o Pedrinho quer pro Vasco. E aí a gente vai cobrar sempre transparência na negociação. E eu confio no Pedrinho, no final das contas eu confio no Pedrinho. Me parece ser uma pessoa íntegra, uma pessoa que realmente torce como vascaíno, assim como nós torcedores. Então eu acredito que ele queira o bem do Clube de Regatas Vasco da Gama, como nós queremos também. Tivemos muitas dúvidas em relação ao Pedrinho quer vender, não quer vender. Eu acho que já está claro para todo mundo que ele não só quer vender, como já está vendendo o Vasco. Dias melhores virão, a gente precisa esperar e torcer e orar que as coisas vão melhorar no Vasco, beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco, é nóis e fui!